A paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. A graça do Senhor esteja com todos. Irmãos, eu estou aqui para gravar o terceiro vídeo, né? Eu gravei um primeiro vídeo falando sobre a simplicidade de Cristo, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E aí gravei o segundo vídeo falando sobre que a gente não deveria se conformar com este mundo, né? Alguma mensagem voltada ali no capítulo 12 de Romanos, no iníciozinho do capítulo 12 de Romanos. E hoje, assim, eu trouxe uma nova mensagem e peço ao Senhor Deus que ilumine para que eu possa falar com a direção do Espírito Santo, para que todos compreendam e que seja edificante e que fortaleça os irmãos que estiverem aí assistindo, né? E que Deus abençoe. A mensagem hoje eu escolhi um versículo muito conhecido entre os cristãos, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a versão atualizada. Na versão corrigida, ela traz esse versículo finalzinho. Eu gosto mais da versão corrigida, que diz assim: eis que tudo se fez novo. E a gente está acostumado, irmãos, a usar esse versículo para dizer assim: o que eu fiz no passado não interessa mais. Ficou para trás e agora eu tenho uma nova vida. Agora eu sou crente. Então, os pecados do passado o Senhor já apagou. Ele me perdoou. E de fato, é verdade que o Senhor perdoou. Que quando você se arrepende e você pede perdão, o Senhor perdoa. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando a gente é lavado, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente confessa-o diante das pessoas como o Senhor da nossa vida, a gente realmente morre e nasce de novo. E as coisas para trás que ficaram, ficaram. E tudo se faz novo. Pelo menos assim eu entendo que devia ser assim. E é nesse ponto que hoje eu vou tocar, porque muitas vezes a gente se olha muito para o passado, mas esquece do presente, do que se está vivendo. Será que estamos vivendo realmente uma vida nova? Uma vida diferente daquela de outrora, do passado? Ou depois que nós aceitamos o Senhor, continua tudo muito parecido com o que era antes? Então é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, sabe? Porque eu vejo com muita preocupação hoje. A mensagem anterior se referia um pouco a isso e hoje eu vou tocar nessa tecla novamente. Eu espero que os irmãos me tolerem, né, assim, e tenha paciência em ouvir, porque se no momento doer um pouco, mas assim, é um bom remédio, né? A palavra de Deus é boa, um bom remédio, e ela vai curar a gente. Então, quem está em Cristo, né, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. A gente sabe que quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, um dos marcos da nossa vida é o batismo. O batismo. Então, no batismo, a gente é sepultado nas águas e, de repente, a gente morreu e a gente tem aquela impressão que tudo ficou ali nas águas. E quando a gente sai das águas, a gente é uma nova criatura, né? Toda aquela coisa ruim ficou ali nas águas e foi levada. Mas passou o dia, passou outro dia e parece que as coisas, assim, não vê tanta mudança. É claro que a gente, quando tem um convertido, um recém-convertido, a mudança não é automática, assim, ele não muda exatamente, totalmente, né, de uma hora para outra e ele está totalmente já assim, perfeito, santo, não. A gente sabe que é um processo, um trabalhar de Deus, pouco a pouco, mas muda sim
o aspecto de que aquela pessoa, hoje, se ela torna-se cristã, ela passa a ter o Espírito Santo dentro dela. E com esse Espírito Santo dentro dela, ela vai ter sempre um árbitro no seu coração, dizendo que o que ela fez está certo, condiz com a palavra ou não condiz, se edifica ou se é pecado. Então a gente tem que fazer um exame para a gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu falei na mensagem passada, ele diz: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Ele disse isso não foi para incrédulo, ele disse isso para crente, para cristãos. Então a gente tem que fazer esse exame, né? E hoje eu quero falar justamente sobre a nova criatura. Eu trouxe aqui, hoje eu vou unir o apóstolo Pedro com o apóstolo Paulo. Eu vou falar do livro do apóstolo Pedro e também da epístola do apóstolo Paulo, em Efésios. Então a gente vai fazer uma comparação entre dois textos e eu creio que isso vai nos dar luz acerca do que esses homens de Deus deixaram escrito para nós. Vamos ver. 1 Pedro eu vou ler em alguns versículos devagarzinho para que a gente possa compreender bem a mensagem. Então, o primeiro texto está ali em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Então, eu vou ler esses versículos e à medida que eu for lendo, eu vou comentando. Amém? O primeiro diz assim, versículo 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz aqui assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento. Se a gente for ler rapidamente, a gente não vai perceber o link que há entre aquela passagem que a gente viu semana passada, né? Que lá de Romanos capítulo 12, que ele dizia: Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E eu falava naquela ocasião que renovar o nosso entendimento renovar nossa mente, sempre estar sintonizado com a palavra de Deus. Porque o mundo envelhece. O que o mundo chama de moda, de modismo que tem aí, isso são coisas velhas. A palavra de Deus é sempre nova. A gente tem que tomar isso como referência. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: cingindo os lombos do vosso entendimento. O que quer dizer isso? Cingir quer dizer cercar, quer dizer rodear. Então, o lombo do vosso entendimento. Então, a gente tem que ter uma mente diferente dessa mente desse mundo. A gente tem que cercar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente tenha uma forma de ver as coisas de acordo com o padrão bíblico. A nossa referência é a palavra de Deus, como crente, como cristão, como servo de Deus. Então a gente tem que cingir o lombo do nosso entendimento, da nossa mente, com a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse: cingindo os lombos do vosso entendimento, ou cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Sóbrio é o contrário de embriagado. Então, uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa sensata. Então, nós temos que cingir o lombo do nosso entendimento. Isso quer dizer o quê? Nosso padrão, nossa forma de vida, nosso comportamento deve ser pautado na palavra de Deus. Não importa, irmãos, o que a sociedade hoje está aceitando. Não importa. Não importa o que as novelas estão trazendo. O que importa é a palavra de Deus. Ela não muda. A palavra de Deus permanece.
e é nova. Como se no dia que foi escrita. A palavra de Deus não muda. Esse é o padrão do crente. Se você é um cristão, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Você não pode fugir disso. Se você se proclama cristão, evangélico, e está vivendo fora desse padrão, eu desconfio que você um dia vai escutar da boca do Senhor: afastai-vos de mim, vós, o que praticais a iniquidade. Mas eu não reunia com os irmãos, eu não fiz maravilhas, expulsei demônios, eu não preguei. Afastai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Se existe uma coisa que afasta a gente de Deus, é a iniquidade. E sabe o que é iniquidade, meu irmão? É o padrão desse mundo. O padrão desse mundo é iníquo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E esse mundo é aquele que eu me referi na mensagem anterior. Não vos amoldeis com este mundo. O apóstolo João disse: não ameis o mundo nem as coisas que há nele. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente tem que ser, sim, um grande contraste entre a vida do crente, tem que haver, e a vida do mundo. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Porque nós esperamos o quê? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite, irmão, Jesus Cristo vai voltar. E não está distante não, viu? Esse dia. Esse dia está chegando, você sabe, os sinais estão aí acontecendo e não precisa ninguém dizer nada, não. Você está vendo com seus próprios olhos. Você sabe que, de repente, todo esse mundo ficou de joelhos diante dessa pandemia. As grandes potências, os homens mais inteligentes do mundo, tropeçaram diante dessa pandemia, que é um vírus que não foi mais longe porque o Senhor não permitiu. Porque ele podia ser arrasador, ele podia matar, em vez da porcentagem que ele mata hoje, podia ser muito maior. Por que não está acontecendo? Pela misericórdia do nosso Pai, do nosso Deus. Então, irmão, que a gente não se engane. Nosso Jesus Cristo vai voltar. E a gente tem que viver, né, nessa esperança que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e está próximo. Esse é um alerta. Aí o apóstolo Pedro segue dizendo assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ora, a gente, se não nasceu assim, na igreja, né, às vezes tem irmãos que têm o privilégio de ter nascido, ter toda uma educação na palavra de Deus. Mas a gente sabe que muitos, ainda que tenham essa educação na palavra de Deus, acabam se desviando. E muitas vezes eles voltam depois. E então a gente sabe que a gente nasce em pecado. E a gente precisa da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Pedro diz assim: como filhos da obediência, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que guardar os mandamentos do nosso Senhor. E eu não estou falando aqui dos 10 mandamentos, não. Estou falando de coisa muito superior a isso aí, aos 10 mandamentos. Nosso espelho é o Senhor Jesus Cristo. Mas aí você pode perguntar: mas irmão, como é que eu vou poder guardar os mandamentos do Senhor, que é uma coisa tão elevada, ninguém nunca nem pôde? Não podia, não podia. Mas depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele tornou-se um Espírito Santo e veio habitar dentro de nós. Ele nos dá essa capacidade hoje de santificação, de obediência, de ser filhos da obediência. Por isso Pedro está dizendo aqui: como filhos da obediência. Deixa eu falar o versículo que Paulo fala lá em Efésios. Deixa eu ler aqui.
Em Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Ele diz assim, o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui o apóstolo Paulo faz um contraste com o filho da obediência. Então nós somos filhos da obediência. Aqueles que estão no mundo são filhos da desobediência. E quem atua nele é o espírito deste mundo. São as forças malignas do mundo. E a gente não pode permitir isso na nossa vida. A gente tem que ser filhos da obediência. Como conseguir isso? Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz deixa eu ler aqui um versículo para vocês, para a gente entender bem isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí eu quero trazer para vocês uma coisa. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O que nos leva à santificação, a querer uma mudança na nossa vida, é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem um sentimento no nosso coração. E esse sentimento nos leva a sermos fiéis ao Senhor. Essa é a nossa força que faz cumprir a lei, cumprir os mandamentos, ser filhos da obediência. É o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Se você tiver a percepção clara disto, você vai amá-lo. E não vai ter preguiça de ler a Bíblia. Não vai ter preguiça de orar. Você vai lutar contra isso. Lembra da mensagem passada? Oferecei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você tiver percepção clara do que Jesus Cristo fez por você, você vai desprezar a sua preguiça e você vai correr para a palavra de Deus. E vai orar mais. Vai levantar cedo para orar. E você não vai orar uma só vez no dia como uma obrigação ou como um amuleto para lhe proteger. Não. Você vai orar porque você quer falar com seu Pai. Você vai orar porque você quer falar com seu Senhor Jesus Cristo. Você vai orar porque você sabe que é um privilégio poder falar com o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Pai. Então você vai ter percepção da preciosidade que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você vai ter a percepção também do que a Bíblia é a palavra de Deus, que hoje de tão fácil acesso para nós. Você sabe que tem países que não permitem. E a gente tem tanta facilidade e muitas vezes despreza lá no canto da estante ou na gaveta do criado mudo. Então a gente precisa amar essa palavra do Senhor. Precisa ler, meditar. Saber que ali você vai encontrar a substância de Deus. Aí você vai compreender quem é o seu Pai. Vai compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Lendo a palavra de Deus. Você não vai conseguir isso por tradições. Você tem que ler a palavra de Deus. E é perigoso quando você escuta alguém falar que não é um verdadeiro cristão. Porque pode falar diferente e você pode acreditar se você não conhecer a palavra de Deus. Então você precisa amar essa palavra. Se você sabe ler, você é um privilegiado. Você pode ler a palavra de Deus, pode meditar, pode pedir
o Espírito Santo te ilumine para tu compreender essa palavra. E pode pedir uma coisa, amor por ela. Sabe, você precisa orar assim, Pai, eu confesso que na realidade, muitas vezes eu tenho preguiça de ler. E quando eu vou pegar a Bíblia, me dá um sono. Meu Deus, muda isso na minha vida. Faça uma oração sincera. Eu quero amar a tua palavra, meu Deus. Me dá esse coração, meu Pai. Me dá um coração de levantar cedo e orar ao Senhor de manhã, orar à tarde, orar à noite, pelo menos 3 vezes ao dia. E é uma boa oportunidade para você orar quando você vai fazer suas refeições, você vai agradecer ao Senhor por aquela refeição. Então a gente precisa ser diferente. Continuando. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Então, a gente sabe que aqui a gente tem que ser diferente do que era antes. Não pode continuar tudo do mesmo jeito. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Notem, ele está dizendo que o Senhor que lhe chamou é santo. E você precisa ser santo também. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Mas ele diz, sede santo em todo o vosso procedimento. O que é isso? Em todo o vosso procedimento. O que é que vocês entendem por isso? Não é a sua maneira de vida? Não é a sua forma de viver? Aí eu levo vocês lá para Efésios capítulo 4, do 17 até o capítulo 5 todo. Aliás, em diante. Aí você vai ver o que você fazia antes e o que você faz agora. Pelo menos o crente devia ser assim. Deixando a mentira, cada um fala a verdade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões, mas se o que for bom para edificação. Não deixe lugar ao diabo. Não guarde rancor. Quando ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz, toda sorte de impurícia, de impureza, nem sequer se nomeia entre vós. Então quer dizer o quê? Que muitas vezes, quantas vezes eu tenho visto pessoas que se dizem cristãos e vai contar uma história, aí conta um bocado de palavrão. A Bíblia diz, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. E a Bíblia diz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas como é que eu faço isso, meu irmão? Você me pergunta. Eu me esforço? Eu não consigo. É lei, eu não consigo. Não, eu sempre digo em todas as mensagens, eu procuro sempre lembrar. Não adianta se esforçar para ser essa pessoa, ser esse crente fiel. Por você mesmo, você não vai conseguir. Mas você tem que se esforçar para ler a Bíblia. Você tem que se esforçar para acordar cedo e orar ao Senhor. Você tem que se esforçar para comunhão com os irmãos. Você tem que se esforçar para, em vez de ligar a televisão num filme ou numa novela, seja o que for, você ligar a televisão num homem de Deus que esteja pregando a palavra. Aí você pensa assim, não, mas a novela é melhor. Mas o filme é melhor. No fundo, a carne pensa assim. O homem natural pensa assim. Aí você precisa lutar contra isso. Com relação a isso, você precisa se esforçar. E quando você tomar essa atitude, de se esforçar para ler a Bíblia, para orar, para ter uma vida de cristão verdadeiro, você vai ver que você vai sendo mudado. Você vai sendo mudado e você nem percebe. Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em você e você vai sendo mudado. E sua vista vai ficando mais clara. E você vai percebendo que aquilo que você achava uma besteira, hoje você acha que é uma coisa que não convém a santo, não convém a um servo de Deus. Lá em Efésios também fala que ninguém vos engane com palavras vãs. Você dê uma olhadinha lá no capítulo 4 de Efésios e capítulo 5. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado diz, o que é que tem? Isso é besteira. Nada a ver. Muitas coisas que as pessoas lá do mundo acham que não tem nada a ver, que são normais.
são abominados aos olhos do teu Pai, do teu Senhor. Então não amoldeis a este mundo. O apóstolo Pedro diz que não, você não vos amoldeis às paixões que tinha antes, que é a coisa do mundo. Mas sede santo. Por quê? Porque o seu Pai é santo, porque o seu Deus é santo. Vocês compreendem? Então, a necessidade do crente ser uma pessoa diferente. Então, não adianta se esforçar daqui para... Não adianta de você dizer assim, não, segunda-feira eu começo. Eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa. Você vai mudar, sim. Se você começar de hoje, não é de segunda, não. A ler a Bíblia, a orar, a ter comunhão com o Pai. A começar a ouvir a voz de Deus no seu coração. Você já ouviu a voz de Deus no seu coração? Você tem ouvido o Espírito Santo te guiar, falar com você no seu dia a dia? Às vezes eu vou fazer uma coisa, eu estou doido para fazer a coisa, aí o Espírito Santo diz, não, vai fazer isso que é melhor. Hoje à noite mesmo eu estava pensando, estou terminando uma pós-graduação e eu estou atrasado. E eu devia responder uma questão, eu tenho que assistir algumas aulas para poder responder a questão, responder a prova. E eu pensei, eu vou adiantar minhas aulas. E o Espírito Santo, não. O sentimento foi que eu devia era meditar na palavra de Deus, ver se construir a mensagem que não estava pronta ainda para poder gravar a mensagem, que era o mais importante. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, deixa eu ver se eu pego o versículo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então a gente não pode viver mais para nós mesmos. A nossa vida, as nossas coisas devem ser sempre secundárias, primárias, primícias na nossa vida. Deve dedicarmos ao Senhor. A gente deve dedicar ao Senhor. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vocês compreendem que a vida de um cristão, ela é pautada na palavra de Deus e ela tem um norte, uma direção. A gente tem que viver assim. O ambiente celestial da palavra de Deus, porque eu lhe digo, se você colocar, se você tiver o contato com a palavra de Deus, com a frequência que você tem com o seu celular, você vai se tornar um missionário logo, logo. Vai se tornar um servo de Deus para toda boa obra. Porque quanto mais a gente se dedica ao Senhor, mais Ele vai transformando a gente e vai nos fazendo compreender, vai nos abrindo nossos olhos e vai nos levando à santificação. Experimentem. Não se esforcem para ter um bom comportamento. Você não vai conseguir. Se esforcem para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão, para louvar a Deus, para deixar suas prioridades para depois. Suas prioridades devem estar sempre vinculadas à palavra de Deus, à comunhão com Deus, à obra de Deus. Prosseguindo. Vou ler Efésios novamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho visto com frequência determinadas coisas acontecerem no meio cristão. E talvez muitos que estiver assistindo esse vídeo talvez até não concordem, né? Porque talvez ache que as coisas estão certas e não estão certas. Muitos, assim dito, cristãos
estão praticando fornicação, estão praticando adultério e não estão enxergando. Outro dia chegou uma moça aqui em casa, que é da família de outra irmã, e ela veio me pedir uma ajuda, um conselho como advogado, porque ela tinha iniciado o namoro com um crente. E esse crente ficou com raiva dela e acabou o namoro e quis prejudicá-la. Então ela veio pedir para mim uma orientação. Aí eu perguntei, você namorava com ele? Era. Ele era crente? Ele é crente? É. E você saiu? Então você não namorava com um crente. Se vocês saíam juntos, você não namorava com um crente. Porque se esse homem fosse crente de verdade, ele não faria uma coisa dessa. Porque ele sabe que a palavra de Deus não permite sexo antes do casamento. Ninguém pode relativizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que é. E a gente não pode relativizar, não. Eu sei que no meu evangelho tem muito crente cometendo fornicação e está dentro da igreja. E não está nem aí. Mas eu estou orientando, eu estou exortando no Senhor. Pela misericórdia de Deus, irmãos. Abre os olhos, porque senão naquele dia você vai ouvir: afastai-vos de mim, vós o que praticais a iniquidade. Tem muita moça que pensa em namorar com crente porque vai ter um casamento garantido. Não, isso não é mais. Isso não é mais sinal de garantia, não. Porque mesmo dentro das igrejas está sendo difícil encontrar crentes de verdade. E eu lamento por isso. Eu lamento. Porque a Bíblia nos orienta à santificação. E um dos grandes problemas que tem nas igrejas hoje é a questão da fornicação e do adultério. E muitos pastores sabem e estão se omitindo de tratar. Deveriam tratar, sim. É coisa séria, irmãos. E aí o apóstolo Pedro diz: como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Quando você estava ignorante lá atrás e você praticava isso, no dia que você se converteu ao Senhor, realmente você foi lavado no sangue. Lembra? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez novo, você deve ter realmente uma nova vida. E como é que você vive como vivia antigamente? Um dos sinais, irmãos, que você é convertido de verdade é que você não suporta o pecado. Você se incomoda com o pecado. Se você não está nem aí com o pecado, você peca, mas você não tem sensibilidade. Eu temo por você. Porque você pode ser que você nunca se converteu de verdade ao Senhor. Então essa mensagem, irmão, não é para criticar ninguém, mas é para chamar a atenção, para despertar, para que você não seja condenado junto com o mundo. Arrependa-se e torne a sensatez e tome uma decisão. Se ponha de joelhos diante do Deus Altíssimo, porque Ele é misericordioso para perdoar. Aquele que se converte do erro, que se arrepende. Continua.
nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra, por isso que cingindo o lombo, cingindo o vosso entendimento. O apóstolo Pedro diz que cingindo o vosso entendimento. Por quê? Cercando ele com a palavra de Deus para que ele não caia na cilada desse mundo. O apóstolo Paulo diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lembra que eu falei lá em Efésios? Não andei como andam os gentios na vaidade do seu próprio pensamento, fazendo aquilo que acha certo. A gente não pode fazer o que acha certo, irmão. A gente tem que fazer aquilo que a palavra de Deus diz e deixar de fazer aquilo que ela proíbe, que ela diz que é pecado. E fazer aquilo que ela manda fazer. Por isso que o versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo em Deus. Ele nos deu vida. Que vida é essa? A nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo é porque você tem uma nova vida. Então, de fato, o crente que realmente se converteu ao Senhor, ele precisa ter uma nova vida. E para ter essa nova vida, ele precisa amar a palavra de Deus, amar o contato com Deus, a comunhão com Deus, a oração, amar os irmãos, amar a comunhão, amar a adoração a Deus. Não se consegue isso facilmente, irmãos. Confesso que é uma luta para mim também. Sempre está escravizando o corpo, aquele negócio que eu falei na mensagem passada, né? Aquelas mensagens. Apresentar o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, muitas vezes a gente tem que se esforçar assim para dizer não à nossa vontade, que é carnal, e para dizer sim à palavra de Deus. Se você fizer isso, é o segredo. Você amar a palavra de Deus, meditar nela, e se submeter à vontade de Deus, orar e buscar, interceder pelos irmãos. Uma das coisas muito importantes, irmão, é a intercessão também pelos irmãos, pelos os da família de Deus. A gente precisa interceder um pelos outros. E eu peço a você que está assistindo, também ore pela minha vida. Eu peço pela sua vida também agora nesse momento. Que Deus abençoe você que está ouvindo. E que retenha essa palavra no coração, pois é a palavra de Deus. Queira meditar? Vou deixar novamente aqui as referências. Você vai ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, 15 e 17. Você vai ver, a mensagem foi baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Combinada com Efésios, capítulo 2, do 1 ao 5. Pedro fala em filhos da obediência, Paulo fala em filhos da desobediência. E em qual situação você se enquadra? Você é um filho da obediência? Você é santo porque seu pai é santo, está se santificando? Ou você é um filho da desobediência, filho da ira, que não está nem aí com a palavra de Deus, não está aí com os mandamentos do Senhor porque as coisas mudaram, a cultura hoje é outra. Não, irmãos. Por isso precisa cingir os lombos, cercar a mente com a palavra de Deus. Você sabe que eu tenho uma experiência que às vezes
vou olhar o noticiário, porque aqui, como eu já falei, eu não tenho televisão com antena para noticiário, mas às vezes eu preciso saber da notícia. E quando eu vou saber as notícias no celular, né, aqueles sites de notícia, você só vê coisa ruim. Quantos sites você tem que passar? Não é que você passa uma moça sensual, tem que passar com o dedo ligeiro para não pecar. Quando não é violência, é injustiça, miséria, peste, tanta coisa ruim. Aí quando você passa muito tempo nessas coisas aí você enche sua cabeça, cerca sua cabeça com coisa ruim. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar fraco espiritualmente. Você vai cada dia mais enfraquecer. Por isso que a gente tem que vigiar. A gente precisa cercar nossa mente com a palavra de Deus, sabendo que a verdadeira vida é essa. É a palavra de Deus. Você, às vezes, precisa saber de alguma notícia, alguma coisa, ficar atualizado, mas não deixe que isso encha sua cabeça, seu coração. Encha sua cabeça e seu coração com a palavra de Deus. É isso que eu peço para você, meus irmãos. Nesse instante, já completou o tempo e eu vou ter que encerrar, mas eu quero orar por você. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa mensagem, meu Deus. E quero pedir ao Senhor que abra o coração desse irmão, dessa irmã, que assistiu esse vídeo, meu Deus. Que ela compreenda, que ele compreenda, Pai, a necessidade de santificação. E aqueles, Pai, que de alguma forma chegou a assistir, que estava em pecado, meu Deus, que haja arrependimento nesse momento no coração e que ele acorde, que ele desperte. Porque nós o amamos também, Pai. Queremos vê-lo na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não deixe que se perca, Pai, porque as concupiscências desse mundo passa, Pai. Parece ter prazer no momento, mas depois se torna uma coisa angustiante, meu Deus, e amargosa. Diferente da vida do cristão, que às vezes está no sofrimento, mas tem prazer, tem alegria, tem paz no coração, meu Pai. Então, que a paz reine no coração de cada um, como árbitro, indicando, meu Deus, a sua situação para que se santifiquem ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Toma conta deles, meu Deus. Toma conta da família de cada um deles também. Eu quero agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém.